Sejam muito bem-vindos ao Simpósio Online. Vamos falar de consenso? Da Anclivepa São Paulo. Nós preparamos um evento incrível para você, cheio de conteúdos que você precisa saber se quiser se destacar na medicina veterinária. E hoje eu tenho a honra de apresentar a primeira aula desse simpósio. Essa aula será realizada pelo professor Alexandre Merlo, que é mestre em clínica veterinária e especialista em farmacologia. Ele vai conduzir uma discussão essencial sobre o consenso de vacinação, abordando as principais dificuldades do veterinário e esclarecendo tudo o que você precisa saber para dominar esse assunto. Preparado para um conteúdo transformador? Vamos começar! Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Estamos aqui no nosso simpósio sobre consensos na medicina veterinária e o tópico de hoje são as diretrizes sobre vacinação em cães e gatos da OASAVA, que é a Associação Mundial para Veterinários de Animais de Companhia. Meu nome é Alexandre Merlo, eu trabalho na Zoetis e durante a próxima hora eu vou conversar com vocês principalmente sobre as atualizações desse consenso da OASAVA. Então, só para a gente ter uma ideia do que existe em termos de consensos, também as chamadas diretrizes de vacinação, elas começaram para cães em 2003, com o consenso da AAHA, que é a Associação Americana de Hospitais Veterinários. E aí esse consenso da AAHA foi sendo atualizado ao longo dos anos. O mais recente é de 2022, e o primeiro consenso da OASAVA, com foco em cães, foi publicado em 2007, e obviamente ele foi atualizado com o tempo, e o objetivo de hoje é falar sobre o consenso da OASAVA publicado no mês de abril deste ano. Em gatos, a gente tem também uma linha histórica das diretrizes, só que o primeiro consenso sobre vacinação em gatos é mais antigo que o consenso em cães. Ele foi publicado em 1998 pela AFP, que é a Associação dos Veterinários Dedicados a Felinos, uma associação dos Estados Unidos. Esse consenso também foi sendo atualizado ao longo do tempo. O mais recente que a gente tem é o consenso de 2020, e foi uma parceria entre a AFP e a AAHA. A gente também tem o primeiro consenso da OASAVA, publicado em 2007. A gente tem um outro grupo que é chamado ABCD, que é um grupo europeu. Eles têm uma primeira diretriz publicada em 2015. Essas diretrizes são atualizadas online periodicamente, e hoje a gente vai falar sobre a versão de 2024 da OASAVA. Vale a pena comentar, pessoal, que as diretrizes ou os consensos, eles reúnem informações médicas muito importantes que vão ajudar o médico veterinário no estabelecimento do seu protocolo. Mas as diretrizes, elas não têm nenhum caráter legal, ou seja, nenhum médico veterinário, em princípio, ele é obrigado a aplicar parcialmente ou integralmente o conteúdo das diretrizes. Mas, sem dúvida alguma, que as diretrizes são uma fonte riquíssima de conteúdo para apoiar o veterinário. Ou seja, em outras palavras, no final das contas, quem toma a decisão sobre o protocolo de vacinação para um paciente específico é o médico veterinário. E aí o médico veterinário vai se apoiar nas informações médicas sobre o tema, e os consensos são um ponto muito importante nesse aspecto. O médico veterinário também leva em consideração as informações que são transmitidas pelos fabricantes das vacinas, e o médico veterinário, claro, vai utilizar também a sua experiência clínica na região onde ele mora para embasar as suas decisões. Então, hoje a gente vai falar sobre as diretrizes da OASAVA. Como eu falei anteriormente, elas foram publicadas no ano de 2024, em abril, ou seja, é bastante recente, e a gente tem um grande privilégio nessas diretrizes, que é a participação de uma brasileira, que é a professora Meire Marcondes, é a professora aposentada da Unesp de Araçatuba. Ela é a chair, ela é a líder do Vaccination Committee
que é o grupo de vacinação da Oaçava, e além da professora Meire Marcondes como uma das autoras, a gente tem o professor Richard Squires, que ele é australiano, a professora Cinda Crawford, que é dos Estados Unidos, e o Dr. Whitley, que ele é do Reino Unido. Então, nós temos aqui uma presença bastante importante, que é uma brasileira. Isso não é tão comum de acontecer no meio dos consensos veterinários, mas nesse caso a gente tem a representação da professora Meire Marcondes. Esse, essa diretriz do recente, ela foi publicada nesse jornal, e se vocês digitarem no Google, diretrizes de vacinação da Oaçava, em português ou em inglês, rapidamente vocês terão acesso a esse documento na íntegra, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de pagamento, porque o objetivo é que essas diretrizes sejam expandidas o máximo possível dentro da medicina veterinária. Só um ponto importante aqui, pessoal, dentro dessas diretrizes, normalmente há duas partes. Uma parte que se refere aos animais que vivem em abrigos, em canis, gatis, santuários, ou seja, animais que vivem em grupo, e existe uma parte das diretrizes focada nos animais chamados domiciliados, aqueles cães e gatos que têm uma residência fixa, que tem um dono que zela por eles, mas são animais que normalmente poucos indivíduos, dois, três animais por casa ou por apartamento. O foco da nossa conversa hoje é falar sobre os animais domiciliados, os que aparecem aqui à esquerda do slide. E se vocês tiverem interesse, né, nas recomendações para animais que vivem em grandes grupos, é só consultar as diretrizes e as informações estarão lá. Dois pontos que costumam ser bastante distintos quando a gente fala de animais em abrigos. Normalmente, a vacinação desses animais começa antes, né, porque a ideia é imunizar esses animais o mais rapidamente possível para que não aconteça o espalhamento de doenças dentro dos abrigos, dentro dos canis, dentro dos gatis, e também o intervalo entre as vacinas ele tende a ser um pouquinho mais curto, tá? Então, são dois detalhes importantes. Então, falando um pouquinho sobre as diferenças em relação à última edição publicada pela Oaçava. Eu não vou aqui passar sobre todo o documento da Oaçava, porque senão a gente levaria horas aqui discutindo as diretrizes, mas é uma leitura que definitivamente vale a pena, pessoal. Então, se vocês puderem fazer a leitura cuidadosa desse documento, sei lá, uma tarde de sábado, uma manhã de domingo, vale muito a pena, porque o que vocês precisam saber sobre vacinação basicamente está lá. Mas o que mudou em relação à última diretriz que havia sido publicada em 2016? Primeiro, a definição de uma vacina essencial, ou, como o documento fala, uma vacina core. Então, antigamente, o que a gente entendia? Uma vacina essencial. Todos os animais de uma população precisam tomar aquela vacina, independentemente da idade, do sexo, da raça ou do local onde esses animais viviam. Então, essa era a definição antiga. Agora, a diretriz da Oaçava colocou um trecho adicional que eu destaquei aqui em laranja no slide. Então, o VGG definiu vacinas essenciais como aquelas que todos os animais devem receber, então essa é a definição antiga, mas o que vem de novo? Após considerar seu estilo de vida e as áreas geográficas em que esses animais vivem ou as áreas para as quais esses animais podem viajar. Então, qual que é a implicação disso? Em algumas regiões, algumas vacinas serão consideradas essenciais, em outras regiões, as mesmas vacinas não serão consideradas essenciais. Então, esse é um ponto importante, a gente vai entender o que muda. E a definição de vacinas não essenciais ou vacinas non-core segue a mesma. São aquelas que devem ser altamente recomendadas em animais cuja localização geográfica ou estilo de vida os coloca em risco de contrair as infecções específicas. Então, a definição de uma vacina não essencial, ela não se alterou. Então, se a gente olhar as vacinas para cães, o que segue sendo uma vacina essencial ou core? Sinomose, parvovirose e a hepatite infecciosa, causada pelo adenovírus canino do tipo 1, então aqui a gente não tem nenhuma mudança.
Vacinas não essenciais, a vacina contra a bordetela bronquicética, o adenovírus respiratório, né, o CAV2, o vírus da parainfluenza, o vírus da influenza canina, né, a influenza canina é endêmica em alguns países do mundo, também a vacina contra a doença de Lyme, que a gente não tem aqui no Brasil, mas que nos Estados Unidos, por exemplo, é muito importante. A vacina contra a leishmaniose, aqui muito importante para a gente. E também existe uma vacina contra o herpes vírus canino. Essa vacina está presente em alguns países da Europa. E quais são as vacinas não recomendadas para cães? A vacina contra a coronavirose, ou seja, a infecção causada pelo coronavírus entérico canino, a vacina contra a giardia e a vacina contra a dermatofitose. Existe uma vacina que auxilia na prevenção da infecção pelo Microsporum canis, que é um dermatófito, mas essa vacina é considerada como não recomendada. Até aqui, a gente não tem nenhuma grande mudança, mas vamos olhar o que a gente tem nos gatos e aí depois a gente fala o que mudou. Então, o que segue sendo essencial para os gatos? Vacina contra a panleucopenia, a rinotraqueite e a calicivirose. Vacinas não essenciais: a vacina contra a imunodeficiência felina, a FIV, a vacina contra a clamídia e a vacina contra a bordetela. Em alguns países existe vacina contra a bordetela, não é o caso do Brasil em gatos. Em alguns países também existe uma vacina contra a imunodeficiência. Então, por exemplo, Austrália, Japão, essa vacina está presente nesses países. E como vacinas não recomendadas para gatos, a vacina contra a peritonite infecciosa felina, a PIF, a vacina contra a giardia e a vacina contra a dermatofitose. Agora, o que houve de alteração? A vacina contra a leptospirose e a vacina contra a raiva, ela pode ser considerada essencial ou não, dependendo do país, dependendo da região. Classicamente, historicamente, a vacina contra a leptospirose sempre foi considerada não essencial, e agora, dependendo da região, ela pode ser considerada essencial, e a vacina da raiva, ao contrário, sempre foi considerada core. E agora, dependendo da região, essa vacina vai ser essencial ou não. Então, aqui, mudanças importantes em relação aos cães e em relação aos gatos. Leucemia viral felina e a vacina contra a raiva podem ser essenciais ou não essenciais, dependendo da região. E aí a gente vai examinar o porquê dessas mudanças. Então, o que a diretriz da OASAVA fala, por exemplo, sobre a leptospirose? Então, aqui eu coloquei um parágrafo para vocês, e nesse parágrafo, o grupo diz que as vacinas que protegem contra a leptospirose são essenciais em algumas situações. Então, primeiro, se a leptospirose for prevalente numa determinada região, se naquela região forem conhecidos os sorogrupos ou sorovares que provocam sabidamente infecção, a gente sabe que existem vários sorovares de leptospira e numa determinada espécie, não necessariamente todos os sorovares provocam doença, ou seja, existem sorovares que são mais importantes, e também as vacinas contra lepto vão ser essenciais se a gente tiver vacinas adequadas para aquela região, ou seja, se as vacinas de fato cobrirem a infecção pelos sorovares que são mais prevalentes. Então, isso é o que a diretriz fala sobre a leptospirose. Um ponto aqui, pessoal, é que a gente tem muitos dados sobre leptospirose, mas esses dados eles são baseados na técnica de macroaglutinação, soroaglutinação microscópica. E essa técnica não é a melhor técnica para dizer exatamente qual é o sorovar que está causando a infecção num determinado animal. Existem várias limitações dessa técnica. E muitas vezes o que a gente tem na literatura são resultados de soroaglutinação microscópica em pacientes saudáveis, em pacientes que não têm leptospirose clínica. Então, toda vez que a gente olha para uma tabela com os sorovares mais prevalentes numa determinada região, a gente precisa entender se essa tabela traz animais saudáveis ou animais doentes, e a gente precisa entender as limitações da própria técnica. E, se a gente pensar no Brasil, existe pouca literatura falando sobre isolamento de leptospiras em animais doentes, para que a gente possa dizer de uma maneira muito clara, olha,
exatamente quais sorovades estão provocando mais infecção no Brasil, né? A gente precisava expandir um pouco essa literatura para ter um pouco mais de certeza na recomendação. Em relação à leucemia viral, então, de novo, a vacina pode ser essencial ou não, mas o que que a diretriz fala? Que gatos com menos de 1 ano de idade precisam receber vacina contra a leucemia, independentemente de onde esses animais vieram, de onde esses animais vivem. Por que menos de 1 ano de idade? Porque é justamente a faixa etária em que os gatos são mais suscetíveis à infecção pelo vírus da leucemia. Então, vale a pena fazer a vacinação nesses animais. E a partir de 1 ano de idade, a necessidade da vacinação vai ser determinada pelo risco desse animal. Então, por exemplo, um animal que vai para a rua, que tem contato com animais de rua, provavelmente precisam receber vacina contra a leucemia de forma constante. Animais que não saem à rua, que não vão a lugar algum, provavelmente não precisarão receber a vacina contra a leucemia. E em relação à raiva, quando que a gente vai vacinar? Se a raiva for endêmica, numa determinada região, isso é óbvio, ou se a vacinação antirrábica for determinada por lei. Então, aqui no Brasil, por exemplo, a vacinação contra a raiva ela é mandatória, então todos os cães e gatos precisam ser vacinados contra a raiva. Em relação às vacinas não recomendadas, então a diretriz da UASAVA fala que a vacina contra o coronavírus é entérico, né? E aqui, pessoal, nada a ver contra o SARS-CoV-2, que é o vírus causador da Covid-19. A gente está falando daquele antigo coronavírus entérico que a gente sabe que existe há muitas décadas. Por que que o VGG não recomenda a vacina contra a coronavirose? Primeiro, porque normalmente a infecção pelo coronavírus é leve, né? Ou seja, raramente os animais morrem devido à infecção pelo coronavírus, porque muitas vezes a infecção acontece em filhotes de cães muito jovens, antes mesmo que se termine o protocolo de vacinação. E o grupo traz aqui um ponto importante, né? Eles falam que a proteção contra o coronavírus entérico depende da secreção de IgA no trato gastrointestinal. E aqui eles citam o trabalho do professor Nicola De Caro, que é da Universidade de Bari, na Itália, em que ele mostra que a gente não consegue produzir níveis adequados de IgA na mucosa do trato gastrointestinal se os animais são vacinados com uma vacina injetável. Talvez eles conseguissem a produção de IgA se eles recebessem, por exemplo, uma vacina viva pela via oral. Tem alguma alteração em relação à diretriz anterior sobre a coronavirose? Não, continua a mesma coisa, né? Antigamente, se imaginava que a infecção pelo coronavírus entérico por si só era mais problemática, mas hoje essa infecção ela é considerada secundária, né? Então, se a gente pensar no complexo de gastroenterite infecciosa em cães, é muito mais importante prevenir a parvovirose e deixar a coronavirose de lado, porque é uma infecção bastante leve. Em relação à giardia, o VGG segue recomendando essa vacina, quer dizer, segue recomendando? Não, né? Continua dizendo que é uma vacina não recomendada, e aqui há alguns argumentos para dizer que essa vacina não é recomendada. Então, primeiro, a infecção pela giardia, segundo o VGG, não é uma doença grave, os animais não vão morrer de giardíase, que a giardíase normalmente responde a um tratamento convencional, que a transmissão de filhotes ou de cães adultos para seres humanos ela é rara, ou seja, o potencial zoonótico ele é pequeno, e aqui o VGG também coloca que as vacinas não previnem a infecção e os cães vacinados podem desenvolver sinais clínicos. Aqui, pessoal, tem um conflito de interesse, porque eu trabalho para a Zoetis, e vocês sabem que a Zoetis é a fabricante da Giardiavax, que é a vacina com essa proposta de auxiliar na prevenção contra a giardíase canina. Não é objetivo aqui colocar o posicionamento da Zoetis sobre essa vacina, né? Isso ficaria para uma outra oportunidade, mas eu estou trazendo aqui para vocês as razões pelas quais o VGG especificamente não recomenda a vacina contra a giardíase canina. Bom, falando agora sobre o início da vacinação. Então, quando que a gente deve começar a vacinar filhotes de cães e gatos? Se a gente pensar nas vacinas contra sinomose, parvo e hepatite, a partir de 6 semanas de idade, e só um ponto aqui,
é a partir de 6 semanas, pessoal. Isso não significa que necessariamente todos os filhotes de cães precisam receber a primeira dose da vacina com 6 meses, com 6 semanas. Pode ser com 6 semanas, pode ser com 7 semanas, pode ser com 8 semanas, dependendo de uma série de fatores. Aqui uma pequena diferença, as diretrizes de 2016 falavam de um intervalo entre 6 a 8 semanas, mas quando a gente fala maior ou igual a 6 semanas, dá basicamente no mesmo. Leptospirose a partir de 8 semanas, raiva a partir de 3 meses de idade. Em relação aos gatos, panleucopenia, calicivirose e rinotraqueite a partir de 6 semanas. O mesmo comentário que eu fiz para os cães vale para os gatos. Eu não preciso vacinar todos os gatinhos exatamente com 6 semanas de idade, principalmente a gente desconfiar que esses filhotes têm um nível muito alto de anticorpos maternos herdados pela mãe. Vacina contra a leucemia a partir de 8 semanas e a vacina contra a raiva um pouquinho mais adiante, a partir de 3 meses de idade. Então, em relação ao início da vacinação, a gente não tem mudanças importantes. Intervalo entre as doses na primovacinação. Então, eu começo a vacinar um filhotinho de cão, um filhotinho de gato, ou mesmo um animal adulto. Qual intervalo entre as vacinas eu devo considerar? Então, para cães, sinomose, parvo e hepatite, e no caso dos gatos, panleucopenia, calicivirose e rinotraqueite, esse intervalo deve ser a cada 3 a 4 semanas. Em 2016, o VGG falava de 2 a 4 semanas, então uma pequena diferença, encurtando um pouquinho o intervalo. 2 semanas normalmente é o intervalo entre vacinação para animais que vivem em abrigos, né, canis, gatis, santuários, então aquela situação que eu tinha comentado anteriormente. Vacinas contra lepto em cães a cada 2 a 4 semanas. Vacina contra a raiva é sempre dose única. E no caso da leucemia viral felina, esse intervalo deve ser entre 3 e 4 semanas também. Última dose da primovacinação ou o primeiro reforço. Então, acho que todo mundo aqui já está familiarizado com aquela recomendação do VGG de que a última dose do protocolo de vacinação em cães e em gatos deveria ser a partir de 16 semanas de idade. Aqui eu estou falando de vacinas essenciais para cães, então sinomose, parvo e hepatite, vacinas essenciais para gatos, panleucopenia, calicivirose e rinotraqueite. Então, essa recomendação não é antiga. E o VGG fala que o primeiro reforço após o término da primovacinação, ele deve acontecer quando o animal tiver 6 meses de idade ou 1 ano de idade. E aqui a recomendação da diretriz é mais no sentido de fazer o primeiro reforço quando esses animais completarem 6 meses de idade. Essa recomendação de 6 meses, ela já estava na diretriz de 2016, mas agora, quando a gente lê o documento, a gente percebe um reforço em fazer essa vacinação quando os animais tiverem 6 meses de idade e não 1 ano de vida. Então, o porquê disso? Então, vamos imaginar aqui que a gente tem um animal com 6 semanas, 9, 12, então ele tomou 3 doses de vacina. Para esse animal em específico, a gente está considerando o começo do protocolo com 6 semanas, mas, de novo, não precisa exatamente começar com 6 semanas, eu poderia ter começado com 8 semanas. Aqui a gente adotou um intervalo hipotético de 3 semanas entre as vacinas, lembrando que esse intervalo pode ser até de 4 semanas. E aí a gente faz a última dose com 16 semanas. Qual que é a justificativa para essa dose a partir de 16 semanas? A gente sabe que alguns animais têm níveis mais altos de anticorpos maternos que outros. E os anticorpos maternos, de forma geral, eles atrapalham o efeito da vacinação. Então, o ideal é fazer a última dose do protocolo quando os níveis de anticorpos maternos estão bem baixos, abaixo do que a gente chama de nível de interferência. E fazendo essa dose de vacina com 16 semanas, a gente praticamente conseguiria imunizar todos os animais. Então, esse é o racional por trás dessa recomendação das 16 semanas. Porém, agora o VGG recomenda que o primeiro reforço ele aconteça
com 26 semanas de idade, ou mais ou menos 6 meses de vida. E por que dessa recomendação? Provavelmente muitos de vocês estão pensando, eu termino a primovacinação, normalmente eu vacinava os animais um ano depois da última dose da primovacinação, ou quando o animal completava um ano de vida, mas eu jamais imaginaria fazer o primeiro reforço com 6 meses de vida. Por que que o VGG recomenda esse reforço com 6 meses de vida? Porque mesmo que a gente faça uma dose de vacina com 16 semanas de vida, é possível que poucos animais, que raros animais, ainda tenham, às 16 semanas de vida, um nível de anticorpos maternos altos, um nível alto o suficiente para atrapalhar o efeito da vacinação. Então, se eu desconfio que alguns animais, ainda com 16 semanas de vida, podem ter níveis altos de anticorpos maternos, por que que a gente vai esperar um ano para fazer o reforço da vacina? É melhor fazer um reforço com 6 meses de vida, e aí a gente vai ter certeza de que esses animais efetivamente serão imunizados. Então, é pensando nessa situação de exceção que o VGG recomenda fazer o primeiro reforço aos 6 meses de vida. E, a partir desse reforço com 6 meses de vida, o veterinário vai decidir se ele vai continuar com os reforços anuais ou se ele vai fazer o reforço das vacinas a cada 3 anos. Tá? É algo que a gente vai discutir nos próximos slides. E o documento também traz para a gente esse gráfico, que é um gráfico super importante, e mostra o nível dos anticorpos maternos após o nascimento dos filhotinhos. Então, aqui no eixo do X, a gente tem as semanas de vida do filhotinho. No eixo do Y, o nível de anticorpos. A gente sabe que os anticorpos maternos, no caso dos filhotes de cães e gatos, eles são adquiridos principalmente através do leite, né, principalmente o colostro, que é aquele leite produzido pela cadela ou pela gata nas primeiras horas após o parto. Esses anticorpos adquiridos da mãe vão caindo com o tempo, isso é representado aqui por essa linha vermelha, e se vocês olharem aqui o gráfico com cuidado, nós temos dois níveis de anticorpos, um nível protetor, ou seja, quando os anticorpos estão acima do nível protetor, o animal está protegido contra a doença, e o chamado nível de interferência, ou seja, quando os anticorpos estão acima do nível de interferência, se o animal tomar uma vacina nesse momento, a eficácia dessa vacina não vai ser, digamos assim, tão boa. Isso não quer dizer que a vacina não vai funcionar em nada, mas ela talvez não seja efetiva para imunizar por completo o animal. E o que vocês veem aqui nesse retângulo cor de laranja, mais ou menos, é a janela de suscetibilidade imunológica. Ou seja, aquele período em que o nível de anticorpos maternos está abaixo do nível protetor, porém está acima do nível de interferência. O que que isso significa na prática? Se eu tiver um animal no período de janela de suscetibilidade imunológica, se ele tiver contato com o vírus, ele vai ser infectado, porque está abaixo do nível protetor. Ao mesmo tempo, esse animal, durante a janela, se ele receber uma vacina, essa vacina não vai ser capaz de imunizá-lo por completo. Claro que essa janela depende do agente, né? Porque eu posso ter aqui uma curva de anticorpos maternos para sinomose, eu posso ter uma curva de anticorpos maternos para parvovirose e assim por diante. Mas, de forma geral, bem grosseira, esse período de janela fica mais ou menos entre 8 e 12, 14 semanas de vida. Então, é aquela fase em que o veterinário fala: olha, não deixe o animal ir para a rua, porque ele pode se infectar, mesmo já tendo recebido algumas doses de vacina. E vocês veem aqui que, neste protocolo, os animais recebem uma vacina com 16 semanas e, a partir desse momento, o filhotinho começa a produzir os seus próprios anticorpos. Então, é essa linha azul que aparece aqui para vocês. Então, antigamente, né, se falava, vamos terminar o protocolo com 16 semanas. Isso continua nas diretrizes. Essa é a última dose da primovacinação. Porém, a gente sabe que alguns poucos animais, com 16 semanas de vida, eles ainda podem ter um nível de anticorpos maternos muito alto. E esses anticorpos maternos vão interferir com a vacinação.
Quando a gente faz o primeiro reforço com 26 semanas de vida ou 6 meses de vida, a gente consegue ter certeza de que nenhum animal da população vai ter níveis altos de anticorpos maternos. E aí, com essa dose aos 6 meses de vida, a gente vai garantir que, teoricamente, 100% dos animais vão conseguir produzir os seus próprios anticorpos. Então, é por isso que o VGG recomenda que esse reforço aconteça com 6 meses de vida. Falando um pouquinho sobre o intervalo entre doses após a primovacinação, ou seja, os reforços. Então, sinomose, parvo e hepatite infecciosa. As vacinas devem ser feitas a cada 3 anos, porque existem estudos que mostram uma duração de imunidade mais longa para essas doenças. Lepto, bordetela, parainfluenza, influenza, leishmania e doença de Lyme, sempre uma vez ao ano. E a vacinação contra a raiva vai ser conforme a lei. No Brasil é sempre anualmente, ou naqueles países em que a gente tem bulas com duração de imunidade de 3 anos, o veterinário vai decidir se ele faz a vacina anualmente, com base na bula, ou se ele faz a vacina a cada 3 anos, com base na bula. É, Até onde eu saiba, a gente não tem nenhuma vacina contra a raiva no Brasil com uma duração de imunidade de 3 anos. Isso não quer dizer que essas vacinas não possam chegar ao mercado. Em relação aos gatos, a vacinação contra a panleucopenia vai acontecer a cada 3 anos. Tem estudos de duração de imunidade para a panleucopenia que mostram que a proteção pode durar 5, 6, 7 anos. No caso da calicivirose, da rinotraqueite, da leucemia, é um pouco diferente. A imunidade pode ou não durar 3 anos. Então, dependendo do nível de exposição, o veterinário vai fazer os reforços para essas doenças anualmente, ou a cada 2 anos, ou a cada 3 anos. Lembrando, né, que o calicivírus e o herpes vírus que causa rinotraqueite, eles provocam uma infecção respiratória. E a proteção contra essas infecções respiratórias depende muito de uma imunidade local, uma imunidade de mucosa, né, principalmente mediada pela produção de IgA, anticorpos do tipo IgA. E às vezes a gente não consegue proteger por mais de um ano quando a gente depende deste tipo de imunidade. Por isso que aqui as diretrizes falam que os reforços devem acontecer a cada 1 a 3 anos. Vacina contra a clamídia, contra a imunodeficiência e a bordetela, onde a vacina para gatos está presente, os reforços são sempre anuais. E em relação à raiva, a mesma coisa, determinação da lei ou a cada 1 a 3 anos, dependendo das bulas dos produtos. Um comentário, pessoal, sobre os testes sorológicos. Provavelmente muitos de vocês já ouviram falar sobre a utilização de testes sorológicos para determinar se um animal em específico precisa ou não receber uma vacina. Então, o VGG, ele apoia o uso de testes sorológicos a partir de 20 semanas de idade para algumas doenças em cães. Então, a infecção pelo CDV, que é o vírus da sinomose canina, a infecção pelo herpes vírus, pelo adenovírus canino, que causa hepatite infecciosa canina, e a infecção pelo parvovírus. Então, para cães, quando que eu posso fazer o teste sorológico? Sinomose, hepatite infecciosa e parvovirose. E no caso dos gatos, só no caso da panleucopenia. Por que para essas doenças a gente pode utilizar os testes sorológicos? Porque para essas doenças em específico, a imunidade está relacionada à produção de anticorpos sistêmicos, anticorpos principalmente do tipo IgG. Então, eu consigo colher uma amostra de sangue, determinar o nível de anticorpos e dizer assim: olha, se o nível de anticorpos está acima de um certo valor, isso significa que o animal está protegido. Se o nível de anticorpos estiver abaixo de um determinado valor, isso significa que esse animal não está protegido. Para essas doenças, essa relação é clara, de acordo com o VGG. Isso não vale para a leptospirose. Ah, mas eu determino anticorpos contra a leptospirose na hora de fazer o diagnóstico. Não tem correlação entre o nível de anticorpos contra a leptospirose e proteção, principalmente quando a gente utiliza a técnica de soroaglutinação microscópica. Então, não dá para utilizar no caso de leptospirose, não dá para usar no caso de bordetelose, não dá para usar no caso de parainfluenza, não dá para usar no caso de rinotraqueite
calicivirose e clamidiose no caso dos gatos. Então, tomem cuidado. Isso só serve para sinomose, hepatite parvo, no caso dos cães, e panleucopenia, no caso dos gatos. E só um contraponto, eu comentei com vocês no início que a AHA, ela tem também uma diretriz sobre vacinação em cães, só que a AHA, ela tem uma posição um pouquinho diferente da posição do VGG. Eu não vou ler aqui para vocês todas essas linhas, mas a AHA, ela não recomenda o uso de testes sorológicos para avaliar a imunidade dos animais. Eles dizem que, basicamente, que há poucos estudos correlacionando o nível de anticorpos com imunidade, que muitas dessas informações são antigas. Eles colocam também algumas questões relacionadas às técnicas laboratoriais. Então, enquanto a gente tem a OASAVA recomendando a utilização dos testes sorológicos, a AHA não é tão otimista. Tanto é que eles falam aqui no final: nenhum valor para títulos protetores é indicado nessas diretrizes, embora alguns laboratórios comerciais os forneçam. Então, só um contraponto aqui para vocês estarem cientes. Bom, quando que o VGG recomenda os testes sorológicos? Em qualquer momento a partir de 20 semanas de vida. Então, a gente não vai fazer testes sorológicos com 6 semanas, com 9 semanas, com 12, com 16, não. É sempre a partir de 20 semanas de vida. E em quais situações específicas? Quando se termina a primovacinação, para ter certeza, por exemplo, se um cão conseguiu produzir uma quantidade adequada de anticorpos contra sinomose, parvo e hepatite, ou seja, para saber se a vacinação, entre aspas, funcionou. Nas consultas anuais, então, o veterinário pode fazer o teste sorológico para saber se naquele momento o animal precisa de um reforço ou não. É claro que se o veterinário utiliza os testes sorológicos, todos os anos os animais precisam voltar à clínica para repetir o teste sorológico, porque de um ano para o outro, o nível de anticorpos ele pode se alterar, ele pode cair, e corre-se o risco de o animal ficar desprotegido caso o dono do animal não retorne à clínica. Então, esse é um ponto importante. Outra recomendação: gerenciamento de surtos em abrigos. Então, se eu tenho lá, sei lá, um surto de parvovirose num canil, eu posso fazer o teste sorológico para saber quais animais estão imunizados ou não, né? E aí eu consigo separar animais imunizados de animais com níveis baixos, ou seja, eu consigo ter uma ideia da extensão que esse surto pode ter naquele local em específico, né? Eu posso também saber os animais que não são respondedores por uma determinada doença num determinado abrigo, e esses animais não respondedores precisam de uma condição específica também. E um ponto que é bem interessante é utilizar os testes sorológicos em pacientes que têm outras doenças. E aqui é uma situação super comum. O paciente toma um imunossupressor em longo prazo, ele toma um corticoide, ele toma ciclosporina, ele toma micofenolato, ele toma qualquer que seja o imunossupressor. Existe sempre aquela preocupação: será que eu posso vacinar esse animal ou não? Principalmente se a dose do imunossupressor for muito alta. E aí, se eu tenho um nível de anticorpos protetores para esse paciente, talvez eu não precise vaciná-lo naquele momento em que a dose do imunossupressor está muito alta, porque talvez ele não tenha uma resposta vacinal adequada. Outra situação: um paciente que tem câncer, está recebendo quimioterapia, está se recuperando de uma cirurgia, sei lá, uma amputação, uma cirurgia ampla. Puxa, é o momento de fazer a vacinação. E agora, o que eu faço? Eu determino o nível de anticorpos e isso pode me deixar mais tranquilo em relação à necessidade de vacinar. O dono do animal também vai ficar mais tranquilo. Só uma ressalva aqui, que os anticorpos não são úteis para todas as doenças, né? Então, se leptospirose é um risco na região, se ela é um risco para aquele animal, eu vou precisar pesar os prós e contras de vacinar um paciente durante um tratamento imunossupressor, né? Os anticorpos só vão servir, de novo, sinomose, parvo, hepatite no caso dos cães e panleucopenia no caso dos gatos. E aqui do lado direito do slide, vocês vão ver um diagrama em que o VGG coloca um roteiro para a utilização dos anticorpos. Então, olha, eu tenho um filhotinho de cão vacinado, ele tomou a última dose com 16 semanas ou mais tarde,
eu faço o teste sorológico e vejo o status. Se o nível de anticorpos é considerado protetor, ou seja, o teste é positivo, esse animal vai receber vacinações a cada 3 anos. Se o teste for negativo para um ou mais antígeno, isso é importante. Às vezes o animal responde produzindo anticorpos contra a sinomose, mas ele não produz contra a parvovirose. Às vezes ele produz contra a hepatite, mas não produz contra a sinomose. Então, o que se recomenda nessa situação? Se ele não atingiu níveis protetores para uma ou outra doença, eu vou fazer uma nova dose de vacina, vou repetir o teste 4 semanas depois. Se o teste for positivo, perfeito, eu vou revacinar a cada 3 anos. Se o teste for negativo, a gente vai dizer que esse filhotinho de cão, aqui no caso, ele pode ser um não respondedor sorológico para esse antígeno, para essa doença. E aí, um comentário interessante. Isso não quer dizer que esse animal não está protegido. Por quê? Existem mecanismos de imunidade celular que a gente não avalia através da mensuração dos anticorpos. Então, o fato de repente, o nível de anticorpos para sinomose está um pouco abaixo, ele não respondeu mesmo quando eu fiz uma outra dose da vacina, significa que não necessariamente o animal está protegido? Não, talvez ele até esteja protegido, tá? Então, esse é um ponto importante. E mesmo que o animal não responda para uma determinada doença, ele vai continuar recebendo vacinas para as outras doenças, né? Então, eu posso ter um animal que nunca vai atingir anticorpos contra a parvovirose, por uma característica dele, mas eu vou continuar vacinando pensando nas outras doenças. E aqui no Brasil, a gente não tem vacinas totalmente separadas. Uma vacina para parvo, uma vacina para sinomose, uma vacina para hepatite, de modo que eu possa fazer combinações mais individualizadas. Normalmente eu tenho vacinas contra esses 3 antígenos. Então, mesmo que o animal não respondeu à parvovirose, provavelmente eu vou continuar fazendo uma vacina com sinomose, parvo e hepatite, pensando na sinomose e na hepatite, né? Eu já entendi que esse animal talvez não responda produzindo anticorpos contra o parvovírus. Então, aqui é um diagrama bem fácil de entender como a gente pode utilizar os testes sorológicos. Pessoal, falando agora um pouquinho sobre a doença respiratória infecciosa canina, ou a traqueobronquite infecciosa canina, ou a tosse dos canis, a gente sabe que existem vacinas no mercado que são administradas pela via intranasal, vacinas subcutâneas, vacinas orais. E aqui, de novo, eu trago para vocês 2 recomendações. A gente tem a recomendação da AHA e a gente tem a recomendação da UASAVA. Quando a gente lê as recomendações da AHA, que aparecem aqui do lado esquerdo, pela leitura do texto, a gente percebe uma preferência do grupo da AHA pelas vacinas intranasais, em detrimento das vacinas subcutâneas e as vacinas orais. Então, eles falam aqui que, no geral, os dados indicam que todas as vacinas comerciais para bordetela funcionam em algum nível. No entanto, a via intranasal é preferível para patógenos respiratórios. Então, existe uma preferência do grupo da AHA pelas vacinas intranasais. Quando a gente vê o mesmo parágrafo referente ao mesmo tema no grupo da UASAVA, a gente percebe que eles são um pouquinho menos contundentes, digamos assim, em relação à via de administração. Então, se a gente ler aqui o finalzinho, olha, as vacinas contra a parainfluenza e bordetela, administradas parenteralmente, ou seja, pela via subcutânea, podem fornecer um nível de proteção que difere daquele fornecido pelas vacinas de mucosa, ou seja, intranasal e oral, e há algumas evidências de que a via intranasal fornece melhores resultados que a vacinação oral. Então, percebem que aqui as palavras, eu até destaquei aqui, podem, há algumas evidências, elas são mais sutis em relação à recomendação. Então, dá para a gente dizer que a AHA é muito a favor da vacinação intranasal, ao passo que o VGG ele tem uma posição um pouco mais ampla, né? Tanto a via intranasal, quanto a via subcutânea, quanto a via oral podem ser utilizadas. Então, tem uma pequena diferença aqui. Falando agora, pessoal, um tópico interessante a respeito da duração de imunidade das vacinas contra a leucemia. Então,
a gente viu lá atrás que a recomendação do VGG é que as vacinas contra a leucemia, elas sejam aplicadas a cada 1 a 3 anos. Então, dependendo da situação, o veterinário pode optar pela vacinação anual, pela vacinação ano sim, ano não, ou pela vacinação a cada 3 anos. E aqui tem um parágrafo da diretriz da UASAVA que é bastante interessante. Então, o que que eles falam? Que gatos mais velhos precisam de proteção se forem autorizados a sair sem supervisão. Ok. Mordeduras são um modo cada vez mais reconhecido de transmissão da leucemia em gatos. Então, o que que a gente sempre aprendeu? Que a leucemia é uma doença transmitida através da saliva e principalmente através da lambedura. Tá? Por isso que muitos especialistas falam que a leucemia é uma doença de gatos que vivem em colônia, ao passo que a imunodeficiência também é transmitida pela saliva, mas isso acontece quando há uma inoculação profunda do vírus nos tecidos moles, e isso normalmente acontece por mordedura. Então a gente sempre aprendeu, olha, a leucemia é mais transmitida através de lambedura, imunodeficiência através de mordedura. Mas aqui eles falam que recentemente tem se constatado que as mordeduras podem estar implicadas também na transmissão da leucemia. E aí o que que eles falam? Que os estudos de duração de imunidade que as empresas conduzem normalmente, eles não levam em conta uma possível transmissão por mordedura. Esses estudos levam em conta uma possível transmissão por lambedura. Então, o VGG questiona, ele traz uma luzinha amarela no sentido de que será que os estudos de duração de imunidade para leucemia que a gente tem hoje, eles conseguem proteger caso a transmissão aconteça por uma mordedura e não por uma lambedura? Então, esse é um ponto interessante e que eu acho que a gente vai precisar acompanhar. Então, talvez aqueles gatos que a gente estava acostumado a fazer a vacinação a cada 2 ou 3 anos, pensando numa transmissão por mordedura, se existia essa possibilidade, talvez fosse melhor revacinar no intervalo mais curto, né? Porque se a infecção for por uma mordedura, talvez o intervalo de 3 anos entre uma dose e outra, ou o intervalo de 2 anos, não seja suficiente para garantir a imunização. Então, acho que a gente precisa acompanhar isso com bastante cuidado, e é uma informação nova. Eu não lembro de ter visto este comentário em outras diretrizes de vacinação até então. Falando um pouquinho sobre ainda gatos, mas falando sobre os sarcomas do ponto de injeção, ou se a gente considerar a sigla em inglês, o FISS. Então, o que a OASAVA fala? As vacinas subcutâneas não devem ser feitas no sulco interescapular de gatos, a região do cangote dos gatos, porque se acontecer um sarcoma nessa região, a remoção cirúrgica é muito complicada, então não é recomendado. O VGG segue falando que as vacinas não devem ser injetadas pela via intramuscular. Se a gente tiver a opção de fazer a vacina subcutânea, por que isso? Se eu faço uma vacina intramuscular e acontece um sarcoma, esse sarcoma vai se desenvolver inicialmente dentro da musculatura e ele vai crescendo silenciosamente sem que o dono perceba. Então, se o animal apresentar sintomas, talvez o sarcoma na região intramuscular já esteja muito desenvolvido. Ao passo que se a gente faz uma vacinação subcutânea, o dono do animal consegue perceber qualquer aumento de volume no ponto de vacinação. Então, em gatos é preferível fazer subcutâneo sempre que possível. Algumas recomendações que já apareciam em outras diretrizes, né? A gente deve variar o ponto de aplicação das vacinas em gatos, sempre registrando na carteirinha onde cada uma das vacinas foi administrada. Eles também falam que não está claro se qualquer tipo de vacina é completamente seguro, né? Porque alguns gatos parecem mais geneticamente predispostos a desenvolver os sarcomas, então em alguns gatos, se a gente injetar soro fisiológico, talvez o gato desenvolva um sarcoma do ponto de aplicação. Eles também reforçam que, apesar do medo do sarcoma, a frequência desses sarcomas ela é muito baixa. Então, se a gente considerar, de um lado, a prevalência das doenças infecciosas e do outro, o risco dos sarcomas, vale a pena fazer a vacinação, porque o risco de adquirir a doença é muito maior do que o risco do desenvolvimento de um sarcoma. E aqui, no meu último ponto, eu trago a questão dos adjuvantes.
Porque a gente sabe que os sarcomas, do ponto de aplicação, eles começaram a ser relatados na década de 80, início da década de 90, e isso coincidiu com a utilização das primeiras vacinas com adjuvantes para leucemia e raiva em gatos. Então, inicialmente se pensou, quem está provocando sarcoma são os adjuvantes. E até hoje existe uma discussão muito grande sobre o papel dos adjuvantes no desenvolvimento de sarcomas. A literatura veterinária ela é controversa sobre isso. Tem algumas pessoas que defendem que os adjuvantes não estão em nada relacionados com o desenvolvimento de sarcomas, e tem outros grupos que dizem que os adjuvantes podem ter sim o papel no desenvolvimento de sarcomas. O que o VGG entende? Que sempre que possível, é melhor evitar a utilização de vacinas com adjuvantes em gatos. Então, o VGG corrobora o posicionamento de outras entidades médicas que dão preferência às vacinas sem adjuvantes. Então, esse é o posicionamento do VGG. E eles também falam, olha, se não houver outra opção, se não houver uma vacina sem adjuvantes, é melhor fazer a vacina com um adjuvante, porque, de novo, o risco de um sarcoma é considerado extremamente pequeno. E também, né, relacionado à questão dos sarcomas, vem a questão sobre onde as vacinas devem ser administradas em gatos. Então, se a gente olhar a recomendação da OASAVA de 2016, o que eles falavam? Olha, não injetem na região interescapular, porque essa é uma região de difícil remoção cirúrgica. Se um sarcoma acontece aqui, a gente sabe que para remover um sarcoma com margem adequada, é necessário pelo menos um espaço de 3 centímetros ao lado da formação e um espaço de 3 centímetros para baixo, ou seja, a margem cirúrgica é muito ampla. E se um sarcoma acontece aqui, se a gente pensar em 3 centímetros para baixo, a gente vai cair nos processos espinhosos das vértebras, ou seja, eu não consigo ter margem adequada. Então, em 2016, a OASAVA falava, não vacine na região interescapular, e eles diziam, as vacinas devem ser administradas pela via subcutânea em áreas de fácil remoção cirúrgica e em áreas de fácil aplicação. Mas não se falava exatamente onde aplicar as vacinas. Então, o entendimento era de que as vacinas poderiam ser aplicadas na região lateral do abdômen, que as vacinas poderiam ser aplicadas nas extremidades dos membros e talvez até na cauda. Esse ano, o que a OASAVA fala? Eles endossam, eles apoiam a recomendação da ARRA e da AFP, então eles até citam aqui a publicação de 2020, e de acordo com essas recomendações, onde as vacinas devem ser administradas? Nas extremidades dos membros. Então, o mais distal possível nos membros, sempre na face lateral dos membros, e seguindo aquela recomendação. Vacina contra raiva, raiva em inglês, rabies, e o R também combina com right, que seria direito. Então, a vacina contra raiva abaixo do joelho direito, sempre. Vacinas contra rinotraqueite, calicivirose e panleucopenia abaixo do cotovelo direito, e as vacinas contra leucemia, leucemia em inglês é leukemia, e combina com left, de lado esquerdo. Então, as vacinas que contêm leucemia devem ser administradas abaixo do joelho esquerdo. Não está sendo representado aqui. Eles também falam para não fazer a vacinação intramuscular, não fazer a vacinação interescapular, e um ponto diferente, a AFP diz que, teoricamente, a vacinação na cauda é possível. Então, se a gente olhar lá o diagrama da AFP, eles falam extremidades dos membros ou mesmo na cauda. Porém, o VGG não recomenda a vacinação na cauda. E qual que é a justificativa disso? Até hoje, a gente tem só um único estudo falando de resposta imunológica de gatos que foram vacinados na cauda. É um estudo chamado Piloto, foi publicado em 2014. Então, qual que é o posicionamento do VGG? Até que a gente tenha mais estudos sobre a vacinação na cauda, é melhor não fazer a aplicação nesse lugar. Então, seguimos com a recomendação nas extremidades dos membros. É claro que esse cenário pode mudar dependendo do aparecimento de outros estudos, ok?
Então, pessoal, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês no dia de hoje. Como eu falei no início, eu não passei sobre todos os pontos, da nova diretriz, porque isso levaria muitas horas. Eu tentei pensar aquilo que era mais importante. Deixo aqui o meu e-mail de contato para vocês, então se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, pode me escrever e eu espero encontrá-los em uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal. Muito obrigada pela participação. Eu espero que essa discussão tenha sido esclarecedora e que você se sinta mais preparado para os consensos de vacinação na sua prática clínica. E esse foi só o primeiro dia. Amanhã teremos uma aula imperdível sobre o consenso de gastroenterologia com o professor Renan Médico. Essa área é complexa e traremos um especialista com insights valiosos para quem deseja dominar os tratamentos envolvendo o trato gastrointestinal. Então, não deixe de participar de todas as aulas. Essa é a única forma de garantir esse conhecimento valioso e o seu certificado de participação. Ah, anota aí, nossa palavra-chave é consenso. Até amanhã!